Fala, pessoal. Tudo bom? Quanto tempo, hein? Quanto tempo mesmo. Mas eu tenho ouvido, visto, né, falar nos últimos meses muito acerca de geração de frame, né? Geração de frame via driver, geração de frame via troca de DLSS por FSR, geração de frame para lá, para cá. E não seria o canal do Ingênuo se eu não fosse praticamente na contramão, tá? Ah, eu vou utilizar esse gráfico aqui, que é de um artigo da NVIDIA, tá? É um artigo bem legal, meio compridinho, tal, mas ele tem uma série de métricas aqui, tá? Que te mostram, né, algumas diferenças de latência, tá? Mas o que importa mais para a gente aqui é uma terminologia, vamos dizer assim, que chama latência do PC, tá? Que engloba tudo que está entre o mouse, né? Aqui é quando você clica, né? Clica o mouse, passa-se todas essas operações aqui e aí chega no display. E aí tem a parte que a tela lida com esse sinal. É relativamente rápido, tá? Não é tão rápido como o mouse aqui, mas é relativamente rápido. E a gente tem esse PC latency, que pode ser baixo ou alto. Para medir aqui eu preciso de equipamento, para medir aqui também eu preciso de equipamento e câmera fotográfica rápida, mas aqui eu já tenho essa métrica dentro da maior parte dos jogos, se não todos os jogos modernos, tá? Jogos antigos, por exemplo, PUBG não vai ter, tá? E aí eu vou usar o Frame View, também da NVIDIA, para poder acompanhar essas mudanças, tá bom? Então, o que que acontece aqui? Eu vou deixar o Frame View carregado, porque tem coisas que o jogo não consegue detectar que está acontecendo, principalmente do ponto de vista de geração de frames. E vou fazer as alterações e acompanhar a latência no Finals, tá? É um jogo bem legalzinho, tá? Se vocês puderem jogar, joguem. É interessante. Deixa eu ver se o volume tá baixo aqui, porque eu não quero tomar hit de copyright aí, por qualquer motivo que seja. E normalmente eu faço os meus testes em 4K, tá? Mas como eu quero que a gente tenha bastante placa de vídeo sobrando, eu vou fazer em Full HD, né? Então deixa carregar o jogo e aí eu vou fazer a alteração para Full HD, né? Muito mais bonito em 4K, tá? Meio que evidente, mas vamos lá. Deixa eu fazer a alteração, tá? Acho que é em vídeo mesmo, né? Vou passar para Full HD, para sobrar a GPU. Estamos com uma 4090 aqui, 13.900K. E tomara que a placa de captura não fique com muita frescura, porque eu troquei. Não demorou muito, não. Beleza. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou para o modo treino aqui, tá? Tem o modo de prática. E aí a gente vai observar essas métricas aqui, conforme eu mudo as configurações do jogo, tá? Porque muitas vezes o frame rate não me dá uma relação correta do que é minha latência no PC, tá? Isso é desagregado. Tá? E eu estou falando isso porque assim tá todo mundo muito louco para aumentar o número de frames com geração de frame, só que é a primeira vez que a gente tem, por exemplo, um frame rate que partiu de 30, foi para 60, no qual não só a latência não caiu pela metade, mas ela aumentou. Ela ficou equivalente talvez a 20, 22 FPS. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, tá? Aqui eu já notei que eu estou com limite de frame, deixa eu tirar, depois a gente fala de limite de frame. Tá, beleza. Aqui estamos com sobra de placa de vídeo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu tirar o. Acho que nem precisa de. Em 1080, acho que nem precisa de DLSS, velho. Realmente não precisa. É que
Bom, eu vou deixar com DLSS porque provavelmente vocês vão estar usando, mas eu deixo em Quality aqui. DLA também não precisa, né? Eu deixo em Quality aqui e deve sobrar GPU ainda. Ok, tá? E vamos lá. Tira. Tudo em low. Vamos lá, como é que está de GPU? Beleza. O que que a gente enxerga aqui? A gente enxerga que a gente tem o jogo a 400 FPS, 360, 400 FPS, o 1% low a 300 para mais, tá? E temos um PC latency de 8 ou 9, que é ok, tá? Falando em é ok, né? O que que é alto e o que que é baixo nisso? Cara, depende, tá? Depende do tipo de jogo que você está jogando. E o meu canal a gente sempre fala muito de FPS, muito de primeira pessoa, tá? De jogo em primeira pessoa. Mas, ademais, além disso, existe a própria sensibilidade de qualquer um. Pode ter gente que joga muito bem entre 5 e 15, mas a partir de 15 começa a achar o mouse meio grudento, já não gosta. E vai ter gente que joga com 30 e não tem problema. Depende da tua idade, tua referência, uma série de coisas. Mas é interessante você poder mensurar o que, que cada coisa faz. Porque, por exemplo, eu vou entrar com Frame Generation aqui, que não tem pé nem cabeça, porque você já tem 300 FPS. Mas observa o efeito na latência do PC. Tá? Deixa eu deixar numa parte bem escura aqui, que fica mais fácil de enxergar. E aí eu não preciso ficar saindo desse menu, né? Vou colocar só Frame Generation, tá? Eu não vou ganhar muito FPS, né? Até, quer dizer, né? Não tem noção isso, né? Mas observa que minha latência, ela dobrou praticamente. Ó, eu tive uma inserção de frame aqui, o qual me subiu o FPS um pouquinho, eu vou tirar, tá? Então eu subi de 350, né? Vamos dizer assim, para em Full HD com uma 4090 e lá para perto de uns 500. Porém, a minha latência tá o dobro. Não faz sentido fazer isso, tá? Esse número aqui de cima tá te enganando, tá? Outra coisa que é curiosa também, né? Vou colocar. Será que vale a pena eu colocar Ray Tracing? Será que ele pesa para mim? Vou colocar já do estático. 7, 8 milissegundos. Vamos para o Dynamic. Deve ganhar. Tá dando de 2 a 3 milissegundos aí a diferença, né? Com o Ray Tracing. É constante, né? Eu coloquei 3 milissegundos. É uma coisa que dá para se considerar, mesmo em jogo de primeira pessoa, eu ainda ia falar que é ok, tá? E em relação à qualidade, como é que será que é? Se eu jogar tudo do mínimo para o máximo. E eu lembrando, né, que eu não tô com o máximo de GPU, né? Dá para ver desse lado e dá para ver desse outro lado, né? Também aí me adiciona uns 3 segundos aí, 3 milissegundos. E se eu colocar os dois, aí eu já saí de 8 para 13. Será que vale a pena? Tem que testar. O que com certeza não vale a pena é se eu colocar Frame Generation. Isso não vale a pena. Tá? Porque agora que eu tô com o gráfico um pouco mais pesado e Ray Tracing, ele já não me dá mais ganho praticamente nenhum e me aumenta a latência. Então, tome cuidado. Outra coisa também que é interessante e talvez eu tenha um pouco de dificuldade de demonstrar é que o reflex muitas vezes ele é quebrado. Eu tiro e coloco ele e eu não tenho dificuldade, não tenho diferença nenhuma. É que para mostrar esse efeito, o melhor seria estar com 100% de GPU. Deixa eu ver se eu consigo colocar em DLA e isso é suficiente para bater o máximo de GPU lá. Deixa eu pegar lá para baixo que tem mais elementos também. Eu queria cravar bonitão 100%.
Ah, floresta lá, pode ser uma boa ideia. Peraí. Eu acho que não passa de 98 esse jogo, mas é, seria, né, o cenário perfeito para colocar o Reflex para ganhar, né, um pouco de latência aqui. Vamos ver se ele está funcional. Aparentemente não está funcional, tá? V-Sync, aí depende muito do cenário, tá? Tem cenários que ele só é médio, tem cenários que ele é ruim, tem cenários que ele é muito ruim. Aqui não adianta eu habilitar, porque como eu tô com a placa de captura, ele vai me travar a 60 frames, né? Ele não vai para 240 do monitor, então aí acaba com a minha latência de PC. 90 milissegundos, cara, aí esquece, né? E esquece, tá? E uma coisa interessante, né? Você vê que eu tô com 270 frames aqui e um PC latency de 16, independente de estar com reflex ou não. Aí vai entrar a coisa que eu acho o melhor a ser feito em qualquer cenário com FPS, que é limitar o FPS, tá? Eu vou baixar isso aqui, por exemplo, a 240, que eu sei que não vai dar 100%. Olha a diferença de latência, tá? Vou de novo liberar. Tô lá na casa de 16, tá? Eu posso limitar isso a 120, que eu acho que é capaz de ficar parecido a latência do PC. Não, nem assim. Nem assim eu chego em 16, tá? Assim, isso é particular desse jogo, tá? Tem jogo que eu não poderia baixar tanto, mas hipoteticamente, tá? Eu poderia tranquilamente travar. Não sou muito fã de V-Sync, eu acho que adiciona um pouco de latência, mas eu poderia tranquilamente nesse cenário aqui com GPU a 80% e tudo basicamente no máximo, né? Claro que você teria que testar, o ideal seria testar cada parâmetro desses um por um para ver qual que influencia mais a latência, mas nesse meu cenário eu podia tranquilamente deixar travado em 235. Eu acredito que não ia bater 100% de GPU o tempo nenhum. E aí eu teria uma latência boa e constante, tá? Esse é o melhor cenário. E cara, a parte de frame generation e a parte de reflex é basicamente a mesma coisa em todos os cenários. Você pegar no Warzone é a mesma coisa, você pegar nos outros jogos é a mesma coisa, tá? Isso ele se repete muito, tá? Essas situações, tá? Aqui nesse cenário, inclusive, talvez se eu trabalhasse com um pouco menos uso de GPU, talvez fosse até melhor. Se eu fizesse um preset um pouco mais leve um pouquinho, para ter certeza que ia sobrar bastante GPU, para não ter menos alteração de latência. Claro que um pouco de alteração sempre vai ter, muito mais porque esse PC não é o meu PC super tunado, com as RAMs super tunadas, tá? Mas, idealmente, né, nos outros jogos acontece a mesma coisa, tá? A Frame Generation acaba com a tua latência, rodar a GPU a 100% de uso também acaba com a tua latência, tá? Você tem um caminhão de frames, mas tua latência não é boa, né? Tua latência de PC, você está perdendo nisso aí. E sim que eu também não uso, né? Eu evito usar mais do que a morte, muito mais porque em monitores de refresh alto, né? Você pega 240 Hz, cara, você não vê o frame tearing, né? Que é o corte no meio da tela, você não vê acontecendo ele, né? Então é tranquilo, né? Na verdade, eu acho que para ser mais específico, não é nem por causa da velocidade do monitor em si, né? Apesar de que isso também colaboraria para já tirar o corte na tela. Dependendo da tecnologia do painel, ele nem forma o frame cortado, né? Ele forma. Você não teria como ver isso aí. Mas de qualquer forma, a ideia geral desse vídeo é assim, cara, vai usar frame generation? Beleza, entendo. Eu entendo que existam casos de uso. Jogo de aventura no qual você tem perto de uns 60 FPS já, porque se você não tiver 60 fica muito ruim, tá? E eu acho que eu consigo simular isso aqui. Ó, vou colocar 30, tá? É que eu tô limitando, eu não consigo deixar tão ruim.
Eu não consigo deixar tão ruim. Eu queria causar um efeito, que não vai ser possível. É, mais ou menos igual o. Você vê, né? Vou até fazer uma comparação aqui, não. 60 sem V-Sync. Resposta do PC. 20 milissegundos, vamos dizer. Tá? Vou pegar os. De 18 a 20, vai, tá oscilando. Acho que até caiu. Vai ficar até menos, é isso aí. É, tá mais perto de 18. É, oscila um pouco. Aí eu vou pôr o V-Sync, que tá com 60 também, e olha o efeito do V-Sync. Né? Essa é uma implementação não boa de V-Sync. Ele ainda tá limitando abaixo do V-Sync. Peraí. Deixa eu subir, deixa eu tirar aqui agora. Pau. Olha isso aqui. Eu fui para 90. Tá? Repito, existem implementações medianas. Eu nunca vi nenhuma boa de V-Sync. Ruins e muito ruins. Essa aqui me parece uma bem ruim, tá? Mas espero que eu não tenha sido redundante, tá? E, cara, usem o FrameView, usem o Afterburner e limitem o FPS de vocês, tá? No caso aqui, como eu tenho um monitor de 240, só por questão de refresh na tela eu deixaria 240, mas a latência não ia ter muita alteração, não, a 180, 190 e... Cara, para quem joga CS, teste no CS. Para quem joga Warzone, testem no Warzone e assim vai, tá? Todos esses jogos novos têm esse recurso, tá? E vocês conseguem validar neles. E para fechar, eu queria agradecer, né, pelo canal ter crescido, mesmo sem eu ter alimentado com o conteúdo e indicar esse joguinho para vocês jogarem, que eu acabo não tendo tempo de jogar, mas ele é muito legal, né? Muito, muito legal, porque eu não falei nem mostrei, mas o cenário é inteiro destrutível, né? Quer dizer, eu mostrei um pouquinho lá, mas não dei ênfase, né, com os... Mas eu consigo destruir qualquer coisa no cenário, eu consigo derrubar esse prédio, se for o caso, né? Esse cara tem uma skill. Ah, é que eu errei um pouquinho, talvez caia. É, caiu. Ele tem uma skill aqui que ele consegue derrubar a parede. Então, assim, é bem dinâmico o jogo. Ele é bem divertido. Não é um negócio engessado que a gente está acostumado, né? Que existe sempre uma meta e um melhor caminho. Mas é isso aí, senhores. Muito obrigado aí pela audiência e mais uma vez, na contramão, estamos aí. Valeu e um abraço a todos.